Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h14, não perca a sua hora, 7h14. E esses dias nós comentamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan que o estado de Santa Catarina já confirmou a transmissão local da varíola dos macacos. Inclusive 6 casos foram confirmados aqui no estado, desses 6, 2 são em Joinville e outros 16 estão sendo investigados em nível estadual. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã da Jovem Pan o médico infectologista Luiz Henrique Melo. Doutor Luiz, muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer eu poder ser convidado para vir conversar com vocês a respeito dessa nova situação epidemiológica. Bom dia, doutor. Doutor Luiz, varíola do macaco e varíola comum, qual é a diferença entre elas, até para a gente poder explicar para o nosso ouvinte? A varíola está erradicada desde 1970 no planeta, e a varíola do macaco é endêmica na África e começou a chamar mais atenção justamente após o desaparecimento da varíola, fruto da vacinação. E esse é outro tema interessante, porque se nós observarmos os casos no mundo, que nós estamos aí com 24 mil casos no mundo, são em pessoas abaixo de 50 anos. E isso reflete que a vacina para a varíola antiga tem uma cobertura sobre a varíola do macaco. Entretanto, depois dos anos 70 essa vacinação foi abandonada e isso talvez seja uma das explicações pelas quais estamos tendo poucos casos acima de 50 anos onde a população havia sido vacinada. Então essa é uma oportunidade epidemiológica, já houve surto nos Estados Unidos aí em 2003, e agora teve um surto global que chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde e no dia 23 ela determinou que fosse considerado um alerta global. Agora, esse alerta global, doutor, nós poderemos ter consequências gravíssimas parecidas com a da Covid-19 ou não há motivo para tanta preocupação neste momento? A gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala em preocupação, porque para nós evitarmos tragédias nós temos que ter alto grau de atenção, né, e conhecimento do agente agressor. A tua pergunta se refere ao conhecimento do agente agressor. Existem diferenças bastante significativas entre elas, começando pela maneira de transmissão. Né? A maneira de transmissão principal da Covid é a via aérea, tanto por gotículas quanto por aerossol. Isso faz que num ambiente fechado você tenha um risco de transmissão maior, enquanto que existe a possibilidade de transmissão aérea da varíola do macaco, entretanto tem que ser um contato próximo. A principal via de transmissão ela é por contato pessoal íntimo. Uma outra diferença, e obviamente a epidemiologia explica isso, é o R0. O R0 é a taxa de transmissão. A taxa de transmissão da Covid, se nós pegarmos lá a cepa selvagem, que é aquela que começou na China, o risco de transmissão era cada indivíduo infectado transmitia para 2 ou 3. Já a Omicron, cada indivíduo contaminado passa para 12 a 16. Alto, né? É muito alto. Enquanto que a varíola do macaco é 1,4 a 2,6. Então isso é uma outra diferença muito grande. Existe, obviamente, risco de transmissão, mas não numa velocidade e numa amplitude como a da Covid. A outra diferença, como eu já falei, por que mudou de 2 para 16 a taxa de transmissão? Porque os vírus RNA, que é o vírus da Covid, eles têm uma alta taxa de mutação. Enquanto os vírus DNA, que é o ortopoxvírus, que é o do vírus do macaco, ele tem uma taxa de mutação menor. Isso faz com que as modificações sejam mais lentas. Então essas são algumas diferenças. Eu sei que é um pouco complexo, mas eu tentei simplificar para mostrar as diferenças. Mas merece muita atenção, não pode ser colocado em segundo plano, porque vocês já notaram que aí no período de 2 meses nós passamos de um caso para 24 mil casos. 7h18, não perca a sua hora, 7h18. Para você que nos acompanha nesse momento, pode enviar aí a sua dúvida, né, a sua pergunta, através do WhatsApp aqui da Jovem Pan, 479-8802-8056. A Mariana, que é moradora do bairro Petrópolis, ela pergunta o seguinte, né? O senhor comentou ali a respeito da questão da vacinação para varíola normal, né, varíola humana. Já existe algum tipo de vacina para varíola do macaco? E também ela faz uma pergunta interessante, doutor. Ela pergunta se já existe, né, algum tipo de estudo que mostre se o homem ou a mulher, qual dos dois seria mais vulnerável a pegar esse vírus.
A ouvinte está muito alerta, ela está aí buscando fontes adequadas de pesquisa. Vamos começar pela segunda. A questão atual, o maior número de casos é em homens, né? E isso é fruto do momento epidemiológico atual, onde a atividade sexual é a forma mais frequente, justamente pelo contato íntimo. Por isso eu gosto de falar contato íntimo, para nós não incorrermos no mesmo erro que foi a AIDS no início, onde era uma doença de transmissão sexual e ficou segregada ao grupo homossexual, né? Começou pelo grupo homossexual, agora também, e por isso o número de casos é maior em homens, mas nós não temos estudos mostrando uma suscetibilidade maior do homem em relação à mulher. Em relação à vacinação, a proteção vacinal para a varíola não é plena para a monkeypox. Então é possível que pessoas vacinadas no passado, além do tempo, da idade, que vai fazendo evanescer a imunidade, possam ter. Mas nós temos sim vacina já para a varíola do macaco. É uma vacina produzida em um local do mundo só, que é na Dinamarca, que não tem capacidade de produção suficiente para a cobertura global, apesar de que não há uma recomendação de cobertura vacinal global, mas sim os países que estão comprando estão, como na Covid, orientando para aqueles grupos de maior risco onde você pode ter complicação. A mortalidade da varíola do macaco, olhando os padrões aí africanos, é no máximo em 10%, mas esse grupo de maior risco são os mesmos grupos imunossuprimidos, vulneráveis que nós vimos na Covid-19, para pegar um exemplo mais próximo. Doutor, eu vou lhe fazer uma atenção e conhecimento do agente agressor, nós evitarmos situações às quais nós estamos nos expondo ao risco. Uma diferença fundamental da varíola do macaco para a Covid é que a Covid começa a se transmitir antes do início dos sintomas, e isso dificulta o bloqueio mais rápido epidemiológico, porque a pessoa assintomática pode transmitir. Já a varíola não, tem que ter sintomas. E o sintoma cardinal, o sintoma mais frequente são as lesões de pele, né? Então, indivíduos com lesão de pele devem se abster de contato íntimo com outras pessoas, né? As pessoas devem evitar contato com materiais, elementos que essa pessoa entrou em contato. Isso vale desde roupa de cama, utensílios domésticos. É menos frequente, mas existe esse potencial. E um lembrete também que a varíola do macaco é uma zoonose, então ela é uma relação de transmissão entre animais para homens. Então os pets também podem adquirir e também podem transmitir, porque nós não temos estudos de suscetibilidade dos animais em relação à varíola. Então a recomendação da Organização Mundial de Saúde também é evitar contato íntimo das pessoas doentes com os animais, e também a relação dos veterinários que estiverem cuidando com animais com doença de pele. Hoje, com relação com pessoas doentes, né, o cuidado deve ser maior, e aqueles cuidados clássicos de higienização das mãos é fundamental. Sobre a questão, só para fechar esse assunto, doença de pele, tem o primeiro sinal, procura o quê? Um dermatologista? Não, você deve procurar imediatamente atendimento médico. É a mesma coisa, você deve procurar um infectologista se você tiver um quadro de febre. Normalmente não é isso que acontece. No Hospital Dona Helena nós fizemos agora o protocolo de atendimento emergencial aí para a varíola do macaco, onde nós fazemos o treinamento da equipe como um todo, desde a triagem até o atendimento médico, para identificar as lesões. Lesão de pele é muito complexo, né? Para dermatologia é complexo. Várias doenças apresentam os mesmos sintomas do que a varíola do macaco. Na grande maioria das vezes não será a varíola do macaco, mas nós temos que interpretar como se fosse para descartar. Então esse é o processo básico que nós usamos para justamente aquilo que você perguntou. O que nós podemos fazer para prevenir a disseminação? É a identificação precoce. E na dúvida, isole como se fosse até você ter o resultado do exame, a partir daí você ter a certeza. Doutor Luiz, uma pergunta do Rogério, até o senhor já deu uma pincelada rápida sobre isso, mas vale a pena a gente reforçar para o nosso ouvinte, né? A partir do momento que aparecem as lesões na pele, até quanto tempo essa pessoa com essas lesões na pele fica transmitindo para outra pessoa? Excelente pergunta. Até desaparecimento das casquinhas, né? A gente chama tecnicamente crostas, mas é a casquinha da ferida. Enquanto houver casquinha da ferida, transmite, e isso pode levar aí até 3 semanas. Então, pessoas que têm menos lesões terão menos crostas e sairão do período de
de transmissão mais rapidamente, mas enquanto houver crostas pode haver transmissão e as medidas preventivas devem ser mantidas. E a Maristela ainda fazendo justamente uma pergunta a respeito disso, ela ainda perguntou, essa casquinha, doutora, sai água, sai pus, só para ter uma... Depende, a infecção secundária é uma situação que pode comprometer, você tem várias fases da lesão, começa como se fosse uma picadinha de mosquito, depois faz uma bolinha d'água, depois fica uma bolinha com característica de pus, depois ela ulcera, depois fica uma crosta, todas essas fases são fases em que ocorre a possibilidade de transmissão entre as pessoas e o ambiente e os animais. Médico infectologista, Dr. Luiz Henrique Melo, fazendo um bate-papo esclarecedor ao ouvinte da Jovem Pan nesta quinta-feira, às 7h26, para você não perder a hora nesse seu compromisso. Doutor, estamos quase encaminhando para a finaleira aqui do nosso bate-papo. Queria sair um pouquinho da varíola do macaco e falar sobre a questão de doenças respiratórias. Qual é o cenário que nós temos hoje em Joinville e principalmente a orientação à população neste momento, que a gente vem mostrando, né, a questão da pediatria, a questão das unidades básicas de saúde, as pessoas procurando atendimento com várias situações de doenças respiratórias. Qual é o cenário em Joinville nesse momento? Bem, o cenário aconteceu aí um aumento no número de casos significativo, apesar de nós ainda não estarmos ainda em momento pandêmico, a gente viu que aumentaram o número de casos, isso aumentou justamente por alguns fatores. O abandono aí das máscaras foi um fator importante que propiciou esse aumento significativo. A cobertura vacinal insuficiente para você proteger tanto da influenza quanto da Covid-19. E é surpreendente você ter uma doença de transmissão interpessoal em vigência de uma pandemia que não deveria acontecer se as medidas fossem mantidas. Então acho que é importante entender que nós temos aí várias situações simultaneamente ocorrendo, né? Assim como nós temos aí também a dengue, né? Então tudo isso são situações que, lembrem, lá no começo da pandemia, quando houve aí o lockdown, era justamente para evitar esse tipo de situação. A busca de grande quantidade de pessoas do sistema de saúde e a incapacidade do sistema absorver essa população, além do usual, que já é complexo. Então, o entendimento disso, o que a população pode fazer, voltando até a sua pergunta, é manter as recomendações que não mudaram, né? Higienização das mãos, se tiver uma pessoa com lesão de pele, buscar identificar o que seja, se auto-isolar, fazer o acompanhamento adequado médico, isso é suficiente, não esquecendo das demais circunstâncias e, obviamente, em relação à Covid, importante confiar nas vacinas. As vacinas são seguras e se nós não estamos tendo mais casos com um vírus mais contagioso da história da humanidade, que é a Omicron, é devido às vacinas. Doutor médico infectologista Luiz Henrique Melo, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado. Obrigado, eu estou sempre à disposição aí para ajudar a população no que me cabe.